Oi, gente, vamos falar aqui um pouquinho do 5, né? Já que nós entramos aí, já faz um tempo, estamos saindo, na verdade, do mês 5. Vamos falar um pouquinho sobre a força desse número 5, né? Qual a sua representatividade e qual a sua influência aí na nossa vida. Gente, o número 5, ele é representado pelas 5 pontas, né? A gente sempre fala do pentagrama, que representava para os egípcios antigos, tanto o destino quanto o número 5, né? Ela é encontrada em todos os antigos túmulos e templos egípcios ao longo da história. Então, para eles, o número 5 era muito importante, né? Então, a gente tem aí a estrela de 5 pontas, que representa a forma humana. A ponta superior é a cabeça, as pontas laterais dos braços e as inferiores as pernas. Assim, está representado o formato do corpo humano, mas ainda não é o ser humano criado à imagem e semelhança do Criador, como consta nas Gênesis bíblicas. O número 6 representa o ser humano criado, né, a sua biologia. O número 5 é mágico e peculiar, geralmente associado a confusões e desavenças por aqueles que observam de lente invertida, né? Sempre fala, quem é do número 5 não tem estabilidade, essas coisas. Então, isso é a parte negativa que eles falam quando não observam o 5 com a importância que ele tem, né? O número 5 é um número extremamente de uma vibração extremamente potente e importante. É uma vibração muito intensa, né? E para você compreender ele, você tem que olhar dessa forma mais mágica para ele, né? A gente sempre fala que o 5, ele é a junção do 2 e do 3, então das energias do 2, né? Que saíram ali do 1 e se tornaram 2, da criação, né? Que progrediu ali, vista no número 3. Então ele é a junção desses dois números também potentes, né? A gente sempre fala, o ser humano, ele possui os 5 sentidos, né? Então tá ligado, olha o tanto que o número 5 é importante. Uma coisa que a gente precisa aprender quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento e também que da espiritualidade mais profunda, né? É que tudo está interligado, não existe separação, existe unicidade. Então, pra você ver, ó, o ser humano possui os 5 sentidos, né? Que tem a ver com o número 5. Você já parou para pensar o porquê que você tem 5 dedos nas mãos, né? Então você tem o tato, o paladar, a audição, a visão e o olfato. E os 5 dedos na mão, 5 dedos no pé. Você já parou para analisar o porquê, né, disso? Por que que os números são tão importantes? Eles têm sim uma configuração simbólica, mas extremamente influenciadora aí na nossa vida. O número 5 simboliza a versatilidade, o movimento, a superação, a transformação, o laboratório das experiências sensoriais que conduzem ao desenvolvimento das habilidades e de padrões vigentes, né? A desenvolvimento de habilidade de responder pelos próprios atos, a liberdade, a sexualidade, o magnetismo, a ruptura também dos padrões vigentes. Por que que a gente fala da ruptura dos padrões? Porque quem tem forte aí o número 5, gente, não consegue seguir uma regra, mas isso não é pelo lado ruim, quer dizer que não vai respeitar a lei. Não, não é isso. É porque quem é forte no número 5 não consegue ser convencional. Ele não consegue pensar dentro da casinha. Quem tem forte aí no seu mapa o número 5, ele quer sempre uma novidade. Ele não consegue ir, por exemplo, para o trabalho todos os dias pela mesma rua. Ele tem que fazer algo novo. Ele não gosta da zona de conforto. Ele gosta dessa versatilidade, sabe? Ele tem essa habilidade de flexibilização. Então, essas rupturas que ele vai fazendo é pro seu próprio bem, né? E assim, é fora do costume. As pessoas que seguem padrões, né, as Marias que vão com as outras, olham pro número 5 assim, pensa, nossa, gente, essa pessoa, né, é fora da casinha, e realmente é, porque ele não consegue, assim, ele tem uma maneira diferente de fazer as coisas, ele não consegue seguir o padrão que as pessoas seguem sempre do mesmo jeito, né? O número 5 está no meio da escala do 9, dos 9 primeiros números, né? Por isso ele caracteriza as mudanças e desempenha o papel do eixo equilibrador. Olha que importante isso. São muitas as injustiças cometidas, né, com o número 5. Por conta disso, mas ele tá ali no meio e ele mantém o equilíbrio. Ele te faz pensar, ele te faz querer sair da zona de conforto, fazer as coisas de uma maneira diferente e acertar o caminho, né? O número 5 ele tem isso, ele é um número que expressa liberdade, versatilidade, ele tem a ver com a evolução, né, de sentimento e de aventura e que desperta nos novos tempos em todo mundo. Então, sempre eu falo, dentro da numerologia, o que a gente procura é equilibrar
todas as influências que os números têm sobre a nossa vida. Cada número traz aí uma influência específica que a gente precisa um pouquinho de cada um para ter equilíbrio. Então, do número 5, o que, que a gente precisa? Dessa versatilidade, desse querer fazer diferente, do buscar a mudança, né? Você já pensou você nascer, viver, crescer e morrer de uma forma só? Pensando de um jeito só, fazendo uma coisa só, né? Então, ele traz pra gente essas rupturas que a gente precisa ir fazendo. Porque quando você faz essa analogia na sua vida, você precisa fazer essas rupturas. Se você fazer uma análise, os seus maiores picos de crescimento foi quando você fez rupturas na sua vida de coisas com mudanças extremas, né? Saiu da sua zona de conforto. Às vezes você saiu porque quis, às vezes você foi obrigado, né? Se rompeu um relacionamento, se rompeu aí um trabalho, você foi mandado embora, você teve que mudar de cidade. Então, assim, todas essas rupturas são para sua evolução e é nisso que o número 5 te ajuda na vida, para que você evolua, para que você cresça de uma forma aí que você também desperte, né, para os novos tempos. Gente, então é essa a contribuição do número 5 na nossa vida. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curta, comente, compartilhe e siga aí o perfil para mais conteúdos como este.